Divino Espírito Santo, ilumine-me. Irmãos de sangue e na fé, Cirilo e Metódio, nascidos na Grécia no século IX, são venerados como apóstolos dos eslavos e como padroeiros da Europa. A verdadeira fé que os dois pregaram expressou-se na liturgia e na palavra de Deus, que traduziram para a língua local. Mesmo diante das incompreensões, tornaram-se sinal da nova humanidade reconciliada no amor. Celebrando a memória destes santos, sejamos solidários na edificação da justiça e da paz. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vocês recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Toda massa, para crescer, precisa de fermento. Sem ele, seria a massa uma espécie de hóstia, e os pães seriam muito menores. Mas o que seria o fermento dos fariseus e de Herodes? Claro, Jesus aqui usa uma figura de linguagem. O que então o fermento poderia significar? O de Herodes, evidentemente, era o poder. Como já disse alguém, o poder tende a corromper, e o poder absoluto tende a corromper absolutamente. Ora, sabemos o que os Herodes fizeram. O chamado o Grande mandou matar as criancinhas de Belém, e esse outro, ao qual Jesus se referia explicitamente, ordenou que João Batista fosse decapitado. E por que fizeram isso? Porque tinham poder. Mas a culpa não é do poder. Se não o tivessem, não o teriam feito, mas continuariam com a vontade. O poder só lhes deu as condições. E desse modo, não só o fizeram, como ainda se tornaram orgulhosos, soberbos e evidentemente piores. Daí o desprezo deles ao arrependimento e à fé. Do ponto de vista espiritual, o mesmo vale para os fariseus. Sua religião se baseava em cumprir os mandamentos e desprezar a quem não os guardasse. Por isso eram orgulhosos, autossuficientes e soberbos. Daí também a sua falta de arrependimento e fé, entendida como dependência absoluta de Deus. Eles confiavam, sobretudo, em si mesmos e também em Deus, mas como aquele que lhes daria o prêmio pelo seu esforço e fidelidade. A sua religião, portanto, era sem amor e sem compaixão. Oremos. Senhor Jesus, queremos evitar esses 2 fermentos.
mas confessamos que até os empregamos quando a situação se nos oferece. Faze-nos ver o que realmente somos e dá-nos a humildade para nos arrependermos e ter compaixão dos que estão ao nosso redor e coragem para falarmos aos que detêm o poder. Amém. Divino Espírito Santo, ilumine-me. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.